Neco diz para o amigo que ele não é homem de desistir daquilo que ele quer. Justino vê o jeito triste de sua filha e diz que vai lhe arrumar um marido o mais rápido possível. Generosa descobre manchas pelo corpo de Felício. Tobias vai chamar o médico. Enquanto isso, Generosa reza por seu marido. Tomé percebe novamente que está sendo observado e acha que são capangas de Justino. Mariquinha aceita conhecer o pretendente que Justino arrumou para ela. Julieta diz que ela vai assustar o rapaz com aquela cara de velório. Tudo isso por causa de Tobias. Belinha acha ruim estar presa e pede para a mãe ver o dia pelo menos pela janela. Belinha afirma que vai obedecer seus pais e não quer mais ver sua mãe brigando por causa dela. Emereciana se compadece e deixa Belinha passear pelo jardim. Justino avisa seus capangas que vai esperar Felício morrer para dar um jeito em Tobias. Mas, véi, tu não vale nem o que o gato enterra, né? Vai arrumar uma mulher que é melhor que tu faz. É verdade. Bina tenta, em vão, animar Zuca para o casamento. Sozinha, Bina diz que parece mais que a filha está indo para um matadouro. Luiz fica chocado depois que Neco lhe mostra a miséria em que vivem alguns habitantes da região. Luiz pensa que o primo não sabe disso, mas Neco garante que das duas uma. Ou Boanerges sabe disso e é indiferente, ou não sabe nada e prova que é omisso. Luiz sugere que Neco se candidate para ajudar o povo. Chico pede um dia de folga, mas Zé não permite, pois folgar é coisa para vagabundo. Ritinha sugere que Nastácio leve recados de Belinha para Neco, mas é claro que o rapaz se nega e chama Ritinha de espivitada que dá trela para todo mundo. Ela é claro que não gosta e expulsa o rapaz dali debaixo de cacete. Neco vai até a fazenda de Boanerges para falar com Belinha. O médico diz que não tem boas notícias para Tobias, mas só vai falar o que acha na presença de Boanerges. Belinha fica desesperada ao ver Neco e só pensa em sua mãe. Emereciana vê Neco e o manda ir embora, mas ele grita do lado de fora e diz que só vai sair dali depois que conversar com Belinha. Emereciana fica muito nervosa. Luiz vai falar com Neco e diz que ele está deixando Emereciana aflita. E depois, se algo acontecer com a gestante por causa dele, será pior. Neco enfim se toca, pede desculpas e decide ir embora. Tobias se desespera quando o médico diz que Felício foi surrado. O vigário conta que as ideias de Neco estão mexendo com o povo a favor de Justino e o coronel se desespera. Ciana aconselha Luiz a ficar longe dessa confusão política e de Neco também. Luiz confessa para Ciana que se tornou amigo de Neco. Boanerges fica furioso ao descobrir que Felício sofreu uma tocaia e acusa Justino. Tomé diz a Mariquinha que desconfia que alguns capangas de Justino estavam nas terras de Felício, deixando a moça preocupada. Luiz decide pedir que Zuca não se case com Tobias. Decidido a falar com Zuca, Luiz diz que vai sair a cavalo no sol a pino direto para Paudalho. Belinha tenta impedi-lo sem sucesso. Ao saber dessa novidade, Ciana planeja impedi-lo. Boanerges e seus companheiros especulam sobre o cacete que deram no pobre do seu Felício. Todos desconfiam de Justino, mas não têm provas. Porém, apesar do véi da cara de bulldog velho ser ranheta como ele só, não foi ele. Mas o culpado tá aí na sala fingindo ser aliado. Tobias e Boanerges prometem um para o outro que vão achar o culpado e matá-lo bem morto. Justino fica sabendo que estão desconfiando dele e fica indignado, pois não foi ele. Luiz confessa que não consegue esquecer Zuca, mas Ciana lhe diz poucas e boas. Belinha escreve uma mensagem para Neco e manda Ritinha passar com a carta na frente de todos. Enquanto isso, Neco planeja um jeito de tirar Belinha da sua casa. Chico diz para Zuca que está apaixonado por Ritinha. Zuca confessa que gostaria de ser como Pequetita. E Chico diz que se ela fosse igual às mulheres que o doutor já conhece, ele não ia gostar dela como ele gosta. É verdade. Belinha entrega a carta para Ritinha, fingindo estar terminando com Neco. Emereciana intercepta a carta como Belinha queria. Depois ela lê a mensagem e acha que Belinha está mesmo terminando o namoro.
Ritinha diz para a professora que o conteúdo da carta não é bom, pois sua madrinha leu a carta e não impediu de entregar. Colocando seu plano em ação, Belinha pede para dar as aulas noturnas como seriam antes. Ciana promete conversar com Boanerges sobre isso. Nastácio confessa para Luiz que está apaixonado por Ritinha. Neco não se conforma com a carta e afirma que Belinha só pode ter sido forçada a escrevê-la. Mariquinha diz que talvez o amor de Belinha não era tão grande como Neco imaginava. Tobias quer que Felício diga quem o machucou, mas ele está fraco demais para falar. Justino tenta visitar Felício, mas Boanerges o expulsa. Tobias quase mata o homem. O médico repreende os dois pelos escarcéu que armaram, afirmando que o moribundo precisa de sossego. Sem querer, Zuca acaba estragando a comida. Ela pede para voltar a servir as mesas, mas Bina proíbe de servir por causa de Tobias. Tina diz a Tomé que iria embora com ele, mas o peão fala que jamais a faria feliz. Boanerges conta para sua família o que realmente aconteceu com Felício e todos ficam surpresos. Em casa, Tobias conta para Tina e Tomé o que aconteceu com Felício e garante que vai matar o Mardito. Basta o pai dele lhe falar o nome. Mariquinha conta para Justino que Belinha e Neco terminaram de vez e o véi ruim acha bom. Emereciana conta para Boanerges que Belinha finalmente terminou de vez esse namoro. Ele acredita meio desacreditado. Tobias planeja a morte do homem que machucou seu pai e diz que vai fazer tudo isso bem feito para nunca ser pego. Zaqueu, com sua língua grande, deixa escapar um certo segredo de Justino. E Neco acaba descobrindo que a venda de Zaqueu na verdade pertence ao seu pai. Luiz conta para Neco que Felício foi surrado e todos na fazenda estão de cabeça quente por causa disso. Neco deduz que foi por causa disso que Belinha terminou com ele. Tobias afirma que não conseguiu dormir direito de tanta raiva. Boanerges apoia o afilhado e diz que se precisar vai voltar aos velhos tempos e os dois juntos vão mandar Justino para a terra dos pés juntos. Neco diz que matarão seu pai mesmo sem ter culpa por causa dessa briga política. O rapaz sai avexado à procura de Justino. Em casa, ele conta para o pai que Felício teve um derrame por causa de uma surra que levou. Mariquinha e Neco ficam revoltados achando que foi o pai, mas Justino garante que não foi ele que mandou bater em Felício. Boanerges diz a Emereciana que vai deixar Tobias matar Justino, e o Mardito não vai nem saber de onde que saiu a bala. Luiz vê a cachorrada na fazenda e decide ir embora de Vila da Mata. Neco e Mariquinha continuam desconfiando do próprio pai. Julieta afirma que as pessoas que estão apoiando Justino só estão fazendo isso por causa de Neco, porque o vosso pai não é flor que se cheire. Luiz arruma as malas pensando em Zuca. Ciana avisa Belinha que uma guerra está para começar. Neco pensa numa solução para evitar uma confusão maior. Luiz diz a Boanerges que vai embora porque não quer ver o resultado da guerra entre ele e Justino. Boanerges diz que tem que resolver as coisas debaixo de bala mesmo. Luiz diz que se Tobias matar Justino estará prestando um enorme favor para o seu primo, não é mesmo? Emereciana e Boanerges se preocupam com a saúde de Luiz. Belinha garante a Emereciana que seu namoro chegou ao fim. E mesmo amando Neco como ela ama, não suportaria ter um sogro como Justino. Boanerges tenta impedir Luiz de ir embora, mas é em vão. O jovem advogado diz que não vai ficar mais na fazenda e partirá ao amanhecer. Justino dá ordens aos seus funcionários para que sigam para onde for, pois está sendo ameaçado de morte. Luiz se despede de sua família e parte para Paudalho. Enquanto isso, Zuca chora de saudades. Zaqueu conta para Neco que todos acham que foi Justino quem mandou bater em Felício. Tomé chega na venda e é questionado por Neco. Tomé diz que se foi ele, ele vai ter que pagar e alerta ao jovem topetudo que tome muito cuidado com tanta valentia, pois dessa vida ele conhece muito pouco. Belinha se apavora ao pensar que seu pai pode ajudar a matar Justino. Bina e Zé não ficam à vontade com a presença de Luiz em sua pousada.
Bina e Boanerges dão umas indiretas em Luiz para ver se ele se toca e não pense nem em se aproximar de Zuca. Nesse momento, Luiz sai à procura da moça e acaba vendo Zuca vestida de noiva. Luiz diz que está indo embora partindo o que resta do coração da jovem cabocla. Boanerges manda Zé ficar de olho em Zuca enquanto Luiz está por ali. Zuca se alegra com os elogios de Luiz, mas Bina manda ela aquietar o facho, pois o doutorzinho está indo embora de vez. Luiz diz que agora que reencontrou Zuca, perdeu seu sossego de vez. Na cozinha, Zuca espicha o zóio na esperança de ver seu amor, mas é repreendida por sua mãe. Bina chama Luiz de tísico e Zuca vai embora freada. Chico conta para Luiz que já viu Zuca chorando por causa dele. Zuca pede para Bina que deixe ela se despedir de Luiz. Bina até concorda, desde que seja na frente de todos. Chico Bento avisa ao amigo que Justino foi na delegacia dar parte e Boanerges decide ir também. Tá bom de vocês tudinho pro CAPS, isso sim. Boanerges manda Tobias parar de ameaçar o homem por aí. Emereciana se preocupa com a demora de Boanerges. Neco diz que Justino agora precisa provar que não foi ele quem mandou surrar Felício, senão as eleições estão acabadas para ele. Justino diz para Neco que talvez Boanerges tenha batido em Felício para incriminá-lo. Belinha vê a aflição de sua mãe e se preocupa. Belinha tenta acalmar Emereciana afirmando que agora não tem mais namoro nenhum de novo. Zé da Estação repreende Luiz, mas ele garante que não estava atrás de Zuca. Ao entrar em seu quarto, Zuca está na cama de Luiz esperando. Sem maldade, é claro, né? Olha! Zuca e Luiz se beijam. Enquanto isso, Tobias aparece para ver sua noiva que está engalfinhada com outro lá no quarto. O jovem peão aflito exige ver a moça. Quando Zuca aparece, Tobias avisa que vai se vingar de quem bateu em seu pai. Luiz também inventa de aparecer e pede para que Tobias não estrague sua vida se vingando de Justino. Ele explica como serão as consequências de suas ações e Tobias fica perturbado. Ao ver o pai, Belinha o abraça e diz que estava preocupada. Zé e Bina apoiam o que Luiz falou e Zuca diz que não vai se casar com um criminoso. Zuca corre para o quarto para agradecer Luiz por sua preocupação. Neco revela a Justino que já sabe que a venda é dele e pede ao pai que o deixe tomar conta da venda de Zaqueu. Tobias diz a Zuca que vai seguir o conselho de Luiz porque ele é um amigão. Oxe, então, ele é daqueles que adora dividir tudo. Luiz diz para Chico que inventou de ir embora só para ter uma desculpa para ver Zuca e agora não sabe mais o que inventar para ficar. Neco anuncia aos caboclos que a venda agora lhe pertence e decide vender os produtos da venda a preço de custo. Com raiva, Zaqueu vai-se embora. Zuca sugere que Tobias convide Luiz para ser seu padrinho de casamento. Bina, é claro, não gosta, mas tua filha é uma diaba mesmo, né? É claro! Luiz acaba aceitando o convite. Boanerges proíbe os empregados de comprar na venda de Justino. Emereciana se espanta ao ver Luiz de volta com a notícia de que será padrinho de casamento de Zuca. É horrível isso. Luiz recebe uma carta de seu pai e fica muito feliz ao saber que Joaquim pediu Pequetita em casamento. Luiz tosse muito e Emereciana percebe que ele não está cuidando de sua saúde. Belinha diz que não quer mais ver Neco, pois ele não para de implicar com seu pai e, pelo visto, tomou gosto pela política. Boanerges tenta fazer com que Felício lhe fale quem o atacou. Ele pergunta se foi Justino, mas Felício faz um sinal que não quer ser vingado. Boanerges diz para Generosa que suspeita que Felício esteja querendo proteger alguém. Luiz tosse sem parar, deixando Ciana bem preocupada. Macário diz a Boanerges que não vai impedir seus empregados de comprar na venda de Neco. Nervoso, Coronel Boanerges chama Macário de frouxo e não permite que seus funcionários comprem na venda daquele um. Enquanto isso, Justino comemora o sucesso que a venda de Neco está fazendo entre a caboclada. Chico confessa para Zuca que está apaixonado por Ritinha. Zuca diz que sente um aperto no peito como se algo ruim fosse acontecer. Nesse momento, Luiz não para de tossir e fica impressionado por ter escarrado sangue, mas tenta se acalmar. Chico sonha com Ritinha
e Zuka diz que Nastácio é apaixonado por ela e avisa que ele pode estar perdendo tempo correndo atrás dela. Agora Luiz se preocupa com a saúde e pensa em falar com o médico da família. Emereciana percebe que Luiz não está bem de saúde, mas ele disfarça. Ciana sugere que ele veja o Dr. Teles. Luiz ainda sonha com Zuka, mas Ciana diz que Zuka nunca seria uma dama. Luiz desanda a tossir e finalmente concorda em ver o médico antes que coloque os bofs para fora. Tomé garante a Tobias que eles se vingarão de quem atacou Felício e ninguém saberá. Os dois pensam em armar uma bela tocaia para o maldito que atacou Felício. Boanerges fica furioso ao descobrir que a venda era de Justino e ferve de raiva ao ver o poder político de Neco, pois está crescendo cada vez mais. Zaqueu também diz que toda a gente que aparece na venda vive falando de política, mas ninguém sequer lembra que ele existe, já que proibiu todos os seus funcionários de aparecerem por lá. E quando lembram dele é para falar mal. Eita, que Boanerges agora vai infartar. Tobias tenta fazer com que Felício diga quem lhe atacou, mas ele se recusa a falar. Também com essa cara de psicodoido fungando no cangote do pobre idoso, coitado, ele não vai falar nunca. Tomé tranquiliza Felício, afirmando que não vai deixar Tobias fazer nenhuma besteira. Justino comemora o sucesso que Neco está fazendo no meio daquela gente. Neco desconfia que seu pai tenha algo a ver com a surra que Felício levou, mas ele garante que não teve nada a ver com isso. Boanerges e seus companheiros políticos ficam de miolos fervendo ao perceberem que Neco e Justino são as pessoas mais comentadas e idolatradas na cidade. Belinha encontra Neco por armação de Ritinha, mas não quer conversar com ele. Belinha tenta fugir de Neco. Ela diz que cansou dele e não gosta de vê-lo falar mal de seu pai. Belinha começa uma discussão política e Neco acha graça e acaba beijando a namorada. Luiz defende as ideias de Neco e mostra para os barrigas cheias que as ideias do rapaz são corretas. Emereciana também diz poucas e boas. Neco explica para Belinha o que está fazendo junto a seu pai. Nesse momento, Tobias vê Neco conversando com a moça. Tina desabafa com seu pai, certa de que Tomé vai esquecer Rosa. A boa moça diz que confia na justiça e quem fez aquela maldade com Felício vai pagar. Mais grosso que papel de embrulhar prego, Tobias afirma que vai fazer com Neco o mesmo que Justino fez com seu pai. Ele e Neco partem para a briga e se enrolam no pau ali mesmo. No braço, Neco se garante e não arrepia a carreira. Porém, Tobias não, né? Ele puxa logo uma arma e ameaça Neco. Tomé consegue segurar o amigo raivoso. Tobias diz que vai acabar com a vida de Neco. O rapaz topetudo pergunta se ele vai fazer isso pelas costas como um covarde ou pela frente como um homem, aumentando ainda mais a fúria de Tobias. Belinha defende Neco e Tobias vai correndo contar tudo para Boanerges. Já em casa, Neco conta para sua irmã o que aconteceu e diz que se não fosse Tomé estaria morto. Com raiva, Neco manda Mariquinha se afastar do peão. Tobias ameaça contar para Boanerges que viu Belinha e Neco juntos. Tomé diz que ele não pode descontar em Neco a desconfiança que tem de Justino. E se foi mesmo o pai de Neco que fez isso, ele é quem tem que pagar, e não Neco ou Mariquinha. Tomé também avisa ao amigo esquentadinho que Boanerges vai dar uma surra de criar bicho em Belinha, e o responsável por isso será ele. Bina vê a tristeza de Zuka e tenta animar a filha, mas é tudo em vão. Tobias escuta o conselho do amigo e decide não falar nada para Boanerges, por enquanto, né? Boanerges vê que a única maneira de combater Neco é agir como ele. Mariquinha diz a Neco que algum aliado político de Boanerges pode ter feito essa maldade com Felício para incriminar ele ou seu pai. Ela diz que vai tentar conversar com Tobias para que ele controle sua raiva. Dr. Teles fala para Tina generosa que é impossível saber se Felício vai melhorar. Belinha entra em casa bem desconfiada, coitada, e troca olhares com Tobias. Pepa espera Pequetita na porta de sua casa e lhe pede que diga onde está El Matador. Dr. Teles examina Luiz minuciosamente. Boanerges e Ciana se preocupam, pois Luiz tossiu a noite toda. Eles pensam em separar os objetos pessoais do rapaz com receio de ficarem tísicos também.
O médico conversa com Luiz e recomenda que ele faça repouso e tenha uma boa alimentação. Luiz finalmente entende que sua doença progrediu. O médico recomenda à família que os objetos pessoais de Luiz sejam separados para evitar contágio. Maria separa tudo que é de Luiz para evitar que a doença se alastre. Belinha pede que Tobias não faça nada com Neco, mas ele diz que não vai se controlar se descobrir que Justino foi responsável pelo que aconteceu com seu pai. Ritinha fica com medo de pegar a doença de Luiz e o advogado percebe e fica arrasado. Zuca pensa em Luiz e chora. Nastácio manda Ritinha parar de falar besteira, pois vai acabar magoando o Dr. Luiz. No quarto, o advogado avisa Ciana que não comerá mais à mesa para que ninguém se contagie com sua doença. Mas Ciana lhe dá um bom rela daqueles. Depois, Ciana reclama com Ritinha por sua atitude com Luiz. Boanerges observa a popularidade de Neco e fica pé da vida. Tobias acaba contando, meio que sem querer querendo, que viu Belinha conversando com Neco. O coronel fica furioso e vai para casa disposto a pegar Belinha. Sem saber o que está por vir, Belinha conta para a mãe que Neco veio atrás dela e que Tobias quase matou Neco. Tomé desconfia que Felício não fala quem o atacou porque ele não quer e tenta fazer um acordo com o idoso. Ciana diz que Belinha não deve pôr mais lenha na fogueira, pois Boanerges vai ficar irado quando descobrir que ela e Neco se encontraram. Já é tarde demais, Ciana, ele já sabe. Tomé pergunta se foi Justino, mas Felício se mostra indiferente. Boanerges entra na casa disposto a tirar o couro de Belinha. Nem Ciana consegue segurá-lo. No quarto de Luiz, Ciana manda a filha rezar um Pai Nosso e voltar para o seu quarto, pois o pai está esperando ela com a cinta na mão. Luiz intervém pela moça e consegue convencer Boanerges a não bater em Belinha. Ciana diz que a filha escapou por pouco graças a Luiz. Tomé acha que Felício entende o que eles dizem, mas não quer falar quem o atacou. Ciana manda Boanerges falar com Tobias, pois por pouco ele não mata Neco. Mariquinha vai na casa de Tobias e conta para Tina que Neco e Tobias brigaram. Tina explica para a professora que eles estão muito ressentidos pelo que aconteceu com Felício. A professora diz que entende a situação deles, porém ela e Neco não têm nada a ver com isso. E se Justino fez mesmo isso com o pai deles, ela e Neco jamais o perdoarão. Mariquinha tenta conversar com Tobias e pede que ele não desconte a raiva que tem de Justino em Neco. Tobias, como sempre, é grosseiro com Mariquinha e a beija à força e manda ela contar para o pai dela, mas é um cavalo batizado mesmo, Mariquinha vai embora muito magoada. Depois que a merda deu na canela, o trouxa do Tobias se arrepende de ter beijado a moça à força.